Capítulo 5 O Mal Menor. Como sempre, os primeiros a reparar nele foram os gatos e as crianças. Um gato listrado que dormia sobre um monte de lenha aquecida pelo sol se agitou, ergueu a cabeça, abaixou as orelhas, soltou um miado e sumiu no meio das urtigas. Diante de sua choupana, o filho do pescador Trigla, um garotinho de 3 anos chamado Dragomir, que fazia o possível para emporcalhar ainda mais sua já imunda camiseta, abriu o berreiro, fixando os olhos cheios de lágrimas no cavaleiro que passava à sua frente. O bruxo cavalgava lentamente, sem tentar ultrapassar a carroça com feno que bloqueava a ruazinha. Atrás dele, esticando o pescoço e puxando a corda amarrada ao arção da sela, trotava um sobrecarregado burrico. Além dos costumeiros alforjes, o orelhudo animal transportava no dorso um grande vulto enrolado numa manta. Os acinzentados flancos do burro estavam cobertos por negros veios de sangue coagulado. A carroça entrou finalmente numa ruazinha lateral que levava a um celeiro e a um cais, de onde soprava uma brisa cheirando a piche e urina de boi. Geralt apressou o passo. Não reagiu ao abafado grito da vendedora de verduras, que olhava fixamente para o sul da pata com garras que, descoberta pela manta, sacolejava ao ritmo do trote do burrico. Também não se virou para ver a excitada multidão cada vez maior que se juntava à sua passagem. Como costumava acontecer, havia muitas carroças paradas diante da casa do intendente. Geralt pulou da sela, ajeitou a espada às costas e amarrou as rédeas de sua égua à pequena cerca de madeira. A multidão que o seguira formou um semicírculo em torno do burrico. Os gritos do intendente podiam ser ouvidos do lado de fora. É proibido, estou lhe dizendo. Proibido com todos os diabos. Será que não entende o que estou lhe dizendo, seu canalha? Geralt entrou. Diante do intendente, um homem baixinho e rechonchudo, naquele momento vermelho de raiva. Um camponês segurava um ganso vivo pelo pescoço. O que foi agora? Ah, é você, Geralt. Ou será que meus olhos me enganam? Disse o intendente, e virando-se de novo para o camponês, voltou a gritar. Leve isso daqui, vagabundo. Ficou surdo de repente? É que andam dizendo, balbuciou o homem, olhando de soslaio para o ganso, que se não se fizer um agrado a Vossa Excelência, dificilmente... Quem andou dizendo? Gritou o intendente. Quem andou insinuando que sou subornável? Não permito, estou lhe dizendo. Fora daqui! Salve, Geralt. Salve, Caldemain. Já devem ter se passado 2 anos desde a última vez que você esteve aqui, Geralt. Por que não consegue ficar no mesmo lugar por muito tempo? De onde está vindo? Não precisa responder. Tanto faz de onde. Ei, tragam cerveja. Sente-se, Geralt. Sente-se. Aqui está uma confusão, porque amanhã teremos uma feira. Como você está? Conte. Contarei depois. Antes vamos sair. Do lado de fora, a quantidade de pessoas dobrara, mas o espaço em torno do burrico não diminuíra. Geralt afastou a manta. A multidão soltou um grito sufocado e recuou. Caldemain ficou boquiaberto. Por todos os deuses, Geralt! O que vem a ser isso? Uma Kikimora. Não deveria haver alguma recompensa por ela, senhor intendente? Caldemain, meio sem jeito, observou a figura em forma de aranha coberta por uma camada de pele negra e ressecada. Os olhos virados com pupila na vertical e as afiadas presas da bocarra ensanguentada. Onde? De onde? No quebra-mar, a 4 milhas daqui, nos pântanos, Caldemain, onde devem ter desaparecido muitas pessoas, crianças. É verdade, mas ninguém podia suspeitar. Ei, vocês! Voltem para casa e para seus afazeres. Isso não é um espetáculo. Cubra essa coisa, Geralt. Está atraindo moscas. De volta à sala, o intendente pegou um caneco de cerveja e sorveu o conteúdo de uma vez só. Suspirou fundo e aspirou ruidosamente o ar pelo nariz. Não há recompensa, disse soturno.
Ninguém sequer podia suspeitar que uma criatura dessas estivesse escondida nos pântanos. É verdade que algumas pessoas desapareceram naquelas bandas, mas poucas vagueiam pelo quebra-mar. Aliás, como você foi parar lá? Por que não tomou a estrada principal? Nas estradas principais não é fácil ganhar a vida, Caldemain. É verdade, tinha me esquecido. Respondeu o intendente, estufando os lábios para reprimir um arroto. E dizer que essa região era tranquila. Até os duendes raramente mijavam no leite das mulheres. E eis que, sem mais nem menos, quase juntinho de nós, aparece uma Kikimora. Bem, o máximo que posso fazer é expressar-lhe minha gratidão, pois não disponho de fundos para pagar por ela. Que azar. Alguns trocados viriam a calhar para passar o inverno. Falou o bruxo, dando um trago no caneco e limpando a espuma da boca. Estou a caminho de Ispaden, mas não sei se conseguirei chegar antes da neve bloquear a estrada. Talvez fique retido numa das cidadezinhas à beira da estrada de Luton. E você pretende ficar muito tempo em Blaviken? Pouco. Não posso me demorar. O inverno se aproxima. E onde vai se hospedar? Quer ficar em minha casa? Tem um quarto vago no sótão. Por que se deixar roubar pelos albergueiros, que não passam de um bando de ladrões? Conversaremos um pouco e você me contará o que se passa no mundo. Com prazer. Mas o que sua Libusa dirá? Da última vez percebi que ela não morre de amores por mim. Em minha casa, as mulheres não têm voz. Porém, cá entre nós, não faça diante dela o que fez da última vez durante o jantar. Você está se referindo ao fato de eu ter atirado um garfo num rato? Não. Refiro-me ao fato de você tê-lo acertado no escuro. Pensei que seria engraçado. E foi. Mas não faça esse tipo de coisa na frente de Libusa. Quanto a Kikimora. Você precisa dela? Para quê? Se não há recompensa, pode mandar jogá-la na cloaca. Excelente ideia. Ei, Karelka, Borg, Narigango, algum de vocês está aí fora? Apareceu um guarda municipal com uma alabarda no ombro, cuja lâmina bateu com o estrondo na verga da porta. Narigango, falou Caldemain. Com a ajuda de um dos rapazes, pegue o burro com aquela porcaria empacotada na manta, leve-a para trás dos chiqueiros e atire-a na cloaca. Compreendeu? Sim, senhor intendente. Mas o quê? Talvez, antes de dar sumiço nessa coisa hedionda, pudéssemos mostrá-la ao mestre Irion. Quem sabe se ela não lhe teria alguma utilidade. Caldemain bateu na testa com a palma da mão. Você não é tão tolo quanto parece, Narigango. Geralt, talvez nosso feiticeiro acabe pagando por esse cadáver. Os pescadores vivem lhe levando os mais estranhos espécimes do mar. Lulas, polvos, peixes do gelo, equinodermos. E ele costuma pagar por eles. Venha, vamos dar um passeio até a torre. Vocês conseguiram um feiticeiro para a cidade? Permanente ou temporário? Permanente. O mestre Irion mora em Blaviken há 1 ano. É um mago poderoso, Geralt. Só de olhar para ele você se dará conta disso. Duvido que um mago poderoso pague por uma Kikimora. Geralt fez uma careta. Pelo que sei, ela não serve para a produção de elixires. O mais provável é que esse tal Irion acabe me insultando. Bruxos e feiticeiros não morrem de amores uns pelos outros. Jamais ouvi dizer que o mestre Irion tivesse insultado quem quer que fosse. Não posso garantir que ele lhe pagará, mas vale a pena tentar. Pode haver mais Kikimoras nos pântanos. E aí o que poderemos fazer? Que o feiticeiro examine essa criatura e, por via das dúvidas, lance alguma mandinga sobre aqueles charcos. O bruxo pensou por um momento. Muito bem, Caldemain, disse finalmente. Quem não arrisca, não petisca. Vamos arriscar um encontro com o mestre Irion. Então vamos. Narigango, afaste essa garotada e pegue o burrico pela corda. Onde está meu gorro? Parte 2. A impressionante torre, construída com blocos de granito polido e coroada por ameias, dominava as telhas e os colmos que cobriam as casas e choupanas. Vejo que ele a reformou.
comentou Geralt. Com feitiços ou botando vocês para trabalhar? Com feitiços, principalmente. Como é esse tal Irion? Decente. Ajuda as pessoas. Mas é caladão e solitário. Quase nunca sai da torre. No portão com roseta de madeira clara, havia uma grande aldrava na forma de cabeça de um peixe chato e de olhos salientes, com uma argola de bronze pendurada na boca, provida de dentes afiados. Caldemain, claramente acostumado ao funcionamento do mecanismo, aproximou-se da porta, pigarreou e recitou. Saudações do Intendente Caldemain, que deseja tratar de um assunto com o Mestre Irion. Acompanhando-o e querendo tratar do mesmo assunto, o bruxo Geralt de Rivia saúda o Mestre Irion. Depois de um longo momento, a cabeça de peixe moveu a boca dentada, soltando uma baforada de vapor. O Mestre Irion não está recebendo visitas. Vá embora, boa gente. Caldemain olhou de soslaio para Geralt, que deu de ombros. Narigango, sério e concentrado, limpava o nariz. O Mestre Irion não está recebendo visitas. Repetiu metalicamente a aldrava. Vá embora, boa... Não sou boa gente. Interrompeu-a rudemente Geralt. Sou um bruxo. Aquilo lá, no lombo do burro, é uma Kikimora, que matei próximo da cidadezinha. Todo o feiticeiro residente tem a obrigação de zelar pela segurança da região. O Mestre Irion não precisa honrar-me com uma conversação, tampouco me receber, se esse é o seu desejo. No entanto, deve examinar a Kikimora e tirar as conclusões que achar cabíveis. Narigango, desamarre a Kikimora e jogue-a aqui, diante da porta. Geralt, sussurrou o intendente. Você vai partir, mas eu terei de... Vamos embora, Caldemain. Narigango, tire o dedo do nariz e faça o que mandei. Esperem. Falou a aldrava em outro tom de voz. Geralt, é você mesmo? O bruxo praguejou baixinho. Estou perdendo a paciência. Sim, sou eu mesmo. E daí? Chegue mais perto da porta. Pediu a aldrava, soltando uma nuvenzinha de vapor. Sozinho. Vou deixá-lo entrar. Enquanto a Kikimora. Ao diabo com ela. É com você que quero conversar, Geralt. A sós. Desculpe-me, senhor intendente. Não tem de quê, mestre Irion. Respondeu Caldemain. Até breve, Geralt. Vejo você mais tarde. Narigango, jogue o monstro na cloaca. Sim, senhor intendente. O bruxo aproximou-se do portão, que se abriu apenas o suficiente para que ele pudesse passar e logo se fechou, deixando-o na mais completa escuridão. Ei! Gritou ele, sem esconder a irritação. Já vai! Respondeu uma voz estranhamente familiar. O que Geralt viu em seguida foi tão inesperado que ele cambaleou e estendeu o braço procurando por um ponto de apoio. Não encontrou. Diante dele florescia um pomar branco e rosa, cheirando a chuva. O céu era cortado pela multicolorida curvatura de um arco-íris que ligava a copa das árvores aos distantes picos de montanhas azuladas. Uma casinha aninhada no pomar, pequena e modesta, estava praticamente afundada em malvas. Geralt olhou para suas pernas e constatou que estava mergulhado até os joelhos em arbustos de tomilho. Venha, Geralt, aproxime-se. Falou a voz. Estou diante da casa. Geralt adentrou o pomar. Notou um movimento à esquerda e se virou. Uma deslumbrante loira nua em pelo caminhava através dos arbustos, carregando um cesto cheio de maçãs. O bruxo prometeu solenemente a si mesmo que nada mais o surpreenderia. Finalmente! Seja bem-vindo, bruxo! Stregobor! Espantou-se Geralt. Em sua conturbada vida,
o bruxo encontrara ladrões que pareciam vereadores, vereadores que pareciam mendigos, meretrizes que pareciam princesas, princesas que pareciam vacas prenhas e reis que pareciam ladrões. No entanto, Stregobor sempre teve, de acordo com todas as regras e costumes, a aparência de um feiticeiro, alto, magro, corcunda, com espessas sobrancelhas grisalhas e grande nariz aquilino. Para completar a figura, trajava uma longa túnica negra de mangas inacreditavelmente largas e segurava na mão um comprido cajado encimado por uma esfera de cristal. Nenhum dos feiticeiros que Geralt conhecera tinha o aspecto de Stregobor. O mais surpreendente de tudo, porém, era o fato de Stregobor ser mesmo um feiticeiro. Sentaram-se em poltronas de vime, ao redor de uma mesa com tampo de mármore branco, numa varanda cercada de malvas. A desnuda loura, com o cesto de maçãs, aproximou-se, sorriu, deu meia volta e retornou rebolando ao pomar. Isso também é uma ilusão? Perguntou Geralt, observando o balanço dos quadris. Sim, como tudo aqui. Mas, meu caro, são ilusões de primeira classe. As flores exalam perfume, as maçãs são comestíveis, as abelhas podem picá-lo e, quanto a ela... O feiticeiro apontou para a loura. Se quiser... Talvez mais tarde. Certo. O que você está fazendo por essas bandas, Geralt? Continua ocupado matando representantes de espécimes em extinção em troca de dinheiro? Quanto lhe pagaram pela Kikimora? Provavelmente nada. Senão você não teria vindo até aqui. E pensar que há pessoas que não acreditam na força do destino. A não ser que você soubesse de mim. Você sabia? Não. Este é o último lugar que eu imaginaria encontrá-lo. Se não me falha a memória, você vivia em Kovir, numa torre semelhante a essa. Muitas coisas mudaram desde aqueles tempos. A começar por seu nome. Agora você é Mestre Irion. É o nome do construtor desta torre, falecido há mais de 200 anos. Achei adequado homenageá-lo de alguma forma ao ocupar sua moradia. Sou o feiticeiro residente desta região. A maior parte dos moradores vive em função do mar. E como deve estar se lembrando, além do ilusionismo, minha especialidade é meteorologia. Algumas vezes acalmo ou evoco uma tempestade. Outras vezes faço o vento ocidental trazer cardumes de bacalhau para mais perto da costa. Graças a isso, é possível viver. Aliás, era. Por que era? E o que o fez mudar de nome? O destino tem muitas faces. O meu é lindo na superfície, mas horrendo no interior. E agora, ele estendeu em minha direção suas garras ensanguentadas. Você não mudou nada, Stregobor, disse Geralt irritado. Continua falando difícil, com ar inteligente e superior. Não consegue se expressar normalmente? Consigo, suspirou o feiticeiro. Se isso o deixa feliz, posso falar de maneira clara e objetiva. Vim para cá fugindo de um ser monstruoso que quer me matar. Mas minha fuga foi mal sucedida, porque ele me encontrou. Ao que tudo indica, tentará matar-me amanhã, ou na melhor das hipóteses, depois de amanhã. Ah, bem, falou o bruxo impassível. Agora compreendo. Parece que minha morte iminente não causou a mínima impressão em você. Stregobor, o mundo é assim mesmo. Quando se viaja tanto quanto eu, vê-se muita coisa. 2 camponeses se matam por causa dos limites de um terreno cultivado, que já no dia seguinte será pisoteado por cavalos de 2 exércitos em guerra. Homens enforcados pendem das árvores na beira das estradas, enquanto bandidos degolam mercadores nas florestas. Nas cidades, a cada passo tropeça-se num corpo caído na sarjeta. Nos palácios, as pessoas se agridem com punhais, e nos banquetes, sempre há alguém que cai roxo debaixo da mesa por envenenamento. Já me acostumei com isso. Portanto, por que ficaria impressionado com uma ameaça de morte?
Principalmente se ela é dirigida a você. Principalmente se ela é dirigida a mim. Repetiu sarcasticamente Stregobor. E pensar que eu o considerava um amigo e contava com sua ajuda. Nosso último encontro aconteceu na corte do rei Ide, em Kovir. Recordou Geralt. Fui até lá para receber o pagamento por ter matado uma anfisbena que aterrorizava a região. Você e seu confrade Zavist ficaram competindo pelo termo mais ofensivo para mim. Charlatão, impensante máquina de matar. Se me lembro bem, devorador de carniça. Por isso Ide não só não me pagou um tostão, como ainda me deu 12 horas para abandonar Kovir. E como sua clepsidra estava quebrada, quase não consegui. E agora? E agora? Você conta com a minha ajuda? Diz que está sendo perseguido por um monstro. De que tem tanto medo, Stregobor? Se ele o pegar, diga-lhe que adora monstros, que os defende e zela para que nenhum bruxo devorador de carniça perturbe sua paz. Na verdade, se encontrasse você e o devorasse, ele se revelaria um grandíssimo ingrato. O feiticeiro virou a cabeça e permaneceu calado. Geralt soltou uma gargalhada. Ora, não fique todo inchado como um sapo, falou. Conte-me do que se trata, e vamos ver se é possível fazer alguma coisa. Você ouviu falar da maldição do Sol Negro? É lógico que ouvi. Só que sob outro nome. Mania de Eutibaldo, o Louco, em homenagem ao mago responsável por toda aquela confusão que terminou com o assassinato ou aprisionamento de dezenas de donzelas de altas estirpes, inclusive reais. Segundo ele, tais donzelas estariam possuídas por demônios, amaldiçoadas e contaminadas pelo Sol Negro. Pois foi assim que vocês, com seu pomposo linguajar, denominaram um simples eclipse solar. Eutibaldo, que nunca foi louco, decifrou as inscrições nos menires dos Dauks e nas lápides das necrópolis de Osgore. Estudou as lendas e as tradições dos bobolacos e chegou à conclusão de que todas se referiam ao eclipse de maneira inequívoca. O Sol Negro anunciaria a vinda de Lilith, ainda venerada no Oriente como Nia, e a aniquilação total da raça humana. O caminho de Lilith deveria ser preparado por 60 mulheres com coroas douradas, cujo sangue encherá os vales. Sandices, retrucou o bruxo. Além do mais, as palavras não rimam. Toda a profecia digna desse nome é rimada. É público e notório o que interessava a Eutibaldo e ao Conselho de Magos. Vocês se aproveitaram dos devaneios daquele maluco para reforçar seu poder. Fazer alianças, romper coligações e criar cisânia entre as dinastias. Em suma, para manipular ainda mais marionetes coroadas. E você vem me falar de profecias das quais se envergonharia qualquer contador de histórias que costuma frequentar as feiras. É possível ter reservas quanto à teoria de Eutibaldo e à interpretação da profecia, mas não se pode negar a terrível mutação observada nas jovens da nobreza, nascidas pouco tempo depois do eclipse. E por que não se pode negar? Eu, por exemplo, ouvi algo bem diferente. Presenciei a autópsia de uma delas, contou o feiticeiro. Geralt, o que achamos no crânio e na medula era algo indescritível. Uma espécie de esponja vermelha. Os órgãos internos estavam totalmente fora de lugar e até faltavam alguns. Tudo coberto de pelos em constante movimento, os fiapos rosa acinzentados. O coração tinha 6 ventrílocos, 2 deles praticamente atrofiados, mas assim mesmo 6. O que diz sobre isso? Que vi seres humanos com garras de águia em vez de mãos ou com presas iguais às dos lobos. Homens com juntas, órgãos e sentidos a mais. Todos resultantes da lambança que vocês fizeram ao se meter com magia. Você diz que viu muitos mutantes, falou o feiticeiro erguendo a cabeça. E quantos deles você matou por dinheiro, seguindo sua vocação de bruxo? Porque é possível ter presas de lobo
e não fazer com elas nada mais do que exibi-las às garotas nas estalagens, como também ter natureza lupina e atacar criancinhas. E esse foi o caso das meninas nascidas depois do eclipse. Todas apresentaram uma quase insana tendência a maldades, a agressões, acessos de raiva e temperamento explosivo. E não se pode dizer o mesmo de qualquer mulher. Zombou Geralt. Aonde pretende chegar com essa baboseira? Você me pergunta quantos mutantes matei. Mas por que não está interessado em saber quantos desenfeiticei, livrando-os de sua maldição? Eu, o bruxo que tanto desprezam. E o que fizeram vocês, poderosos feiticeiros? Usamos a magia superior, tanto a nossa como a dos nossos sacerdotes dos mais diversos templos. Todas as tentativas resultaram na morte das jovens. O que projeta uma imagem negativa sobre vocês e não sobre as garotas. E assim, temos as primeiras mortes. Espero que as necrópsias tenham ficado limitadas somente a elas, certo? Não somente a elas. Por que está me olhando desse jeito? Sabe muito bem que houve mais mortes, mas não eliminamos todas as jovens, como decidido no início, e sim em torno de 15 que foram dissecadas, uma delas ainda viva. E vocês, filhos de uma cadela, ousam criticar os bruxos? Ah, Stregobor, saiba que um dia as pessoas vão abrir os olhos e querer arrancar a pele de vocês. Não creio que esse dia chegará tão cedo. Não esqueça que estávamos agindo em defesa das pessoas. As mutantes teriam afogado em sangue países inteiros. Isso era o que afirmavam vocês, magos, com o nariz empinado e aura de infalibilidade. Aliás, certamente não vai afirmar que não se enganaram uma só vez no decurso de suas caçadas. Já que você faz tanta questão de saber, disse Stregobor, após um longo silêncio. Vou ser sincero, embora não devesse, para meu próprio bem. Sim, enganamo-nos, e mais de uma vez. O método de seleção era muito difícil, e foi exatamente por isso que paramos de eliminá-las e passamos a mantê-las isoladas. Em suas famosas torres. Rosnou o bruxo. Sim, em nossas torres. No entanto, esse foi outro erro. Nós as subestimamos, e muitas conseguiram escapar. Foi então que entre os príncipes, principalmente os mais jovens, que não tinham o que fazer e muito menos perder, surgiu a estúpida mania de libertar belas jovens aprisionadas em torres. Por sorte, a maior parte deles quebrou o pescoço nessas tentativas. Pelo que sei, as prisioneiras das torres morriam rapidamente. O que, segundo comentava, não teria ocorrido sem uma mãozinha de vocês. Isso não é verdade. O fato é que elas logo ficavam apáticas e perdiam a vontade de comer. Curiosamente, às vésperas da morte, apresentavam o dom da vidência, mais uma prova que eram mutantes. Cada prova que você menciona é menos convincente que a anterior. Não há algumas mais concretas? Tenho. Sylvena, a senhora de Narok, da qual não conseguimos sequer nos aproximar, porque ela assumiu o poder muito rapidamente e agora coisas horríveis se passam em seu território. Fialka, filha de Evermir, que fugiu da torre usando suas tranças como corda e hoje aterroriza Velhat Setentrional. Bernica de Talgar, liberada por um príncipe idiota que, cegado, está trancado numa masmorra, enquanto a visão mais comum em Talgar é a de uma forca. Há mais exemplos? É claro que há. Falou o bruxo. Em Jamurlak, reina o velho Abrad. Ele sofre de tuberculose linfática. Não tem mais um dente sequer. Deve ter nascido mais de 100 anos antes daquele eclipse e só consegue adormecer se alguém é torturado até a morte em sua presença. Já dizimou todos os parentes e despovoou a metade de seu país. Tudo em indescritíveis ataques de fúria. Há ainda indícios de seu temperamento libidinoso. Parece que, quando jovem,
era chamado de Abrad, o levanta-saia. Ah, Stregobor, como a vida seria linda se fosse possível explicar todas as crueldades dos governantes como sendo mutações e pragas. Ouça, Geralt. Não tenho a mínima intenção de ouvi-lo. Não conseguirá me convencer de suas razões, nem de que Eotibaldo não foi um psicopata assassino. Voltemos ao monstro que, segundo você, o ameaça. Pelo prólogo que acabou de fazer, quero preveni-lo de que a história não me agrada, mas a ouvirei até o fim. Sem me interromper com observações irônicas? Isso é algo que não posso prometer. Muito bem, disse Stregobor, enfiando as mãos nas mangas folgadas. Já que é assim, meu relato durará mais tempo. Tudo começou em Craden, um pequeno reino ao norte. A esposa de Fredefalk, o príncipe de Craden, era uma mulher inteligente e instruída, chamada Arídia. Ela descendia de uma família que teve muitos adeptos da arte da feitiçaria e assim, certamente por herança, ficou de posse de um raro e possante artefato, um espelho de Nehalena. Como você sabe, os espelhos de Nehalena são usados sobretudo por adivinhos e profetas, já que eles preveem o futuro infalivelmente, embora de maneira enigmática. Arídia consultava o espelho com frequência. Imagino que com a tradicional pergunta, espelho, espelho meu, existe no mundo uma mulher mais bela do que eu? Interrompeu o Geralt. Pelo que sei, os espelhos de Nehalena podem ser divididos em dois grupos. O dos bajuladores e o dos quebrados. Você está enganado. Arídia estava mais interessada no destino do país. E o espelho respondia às suas perguntas, prevendo uma morte terrível para ela e muitas outras pessoas pelas mãos ou por causa da filha que Fredefalk tivera com a primeira esposa. Arídia fez com que essa profecia chegasse ao Conselho de Magos, que me enviou para Craden. Não preciso acrescentar que a primogênita de Fredefalk nascera pouco depois do eclipse. Durante um curto espaço de tempo, fiquei observando discretamente a garotinha. Ela torturou até a morte um canário e 2 cachorrinhos recém-nascidos, além de furar o olho de uma camareira com a haste pontuda de um pente. Realizei alguns testes com fórmulas mágicas, e todos confirmaram que a garota era mutante. Levei essa informação a Arídia, pois Fredefalk tinha verdadeira loucura pela filhinha. Arídia, como lhe disse, não era tola. E na certa, não morria de amores pela enteada. Interrompeu-o novamente Geralt. Preferiria que o trono passasse para os filhos dela. Posso adivinhar o resto da história. O que me causa a espécie é não ter aparecido alguém que torcesse o pescoço dela e, aproveitando a ocasião, também o seu. Stregobor soltou um suspiro e ergueu os olhos para o céu, no qual o arco-íris continuava a brilhar multicolorido e pictórico. Eu era da opinião de que a garotinha deveria apenas ser isolada. Mas a princesa decidiu diferentemente. Despachou-a para a floresta na companhia de um guarda florestal e assassino de aluguel. Encontramo-lo alguns dias depois, no meio de um matagal. Estava sem calças, de modo que não foi difícil reconstruir o que se passara. A menina enfiara-lhe o pino de um broche no cérebro através da orelha, enquanto ele estava com a mente ocupada com outra coisa. Se acha que estou com pena dele, resmungou Geralt. Está redondamente enganado. Organizamos uma batida, continuou Stregobor, mas não encontramos rastro algum dessa garotinha. Além disso, tive de deixar Craden às pressas, pois Fredefalk começou a ficar desconfiado. Somente 4 anos mais tarde recebi notícias de Arídia. Ela havia encontrado o rastro da garotinha e descobrira que ela vivia em Marrakam com 7 anões, os quais convencera de que era melhor assaltar mercadores nas estradas do que poluir os pulmões numa mina. Era conhecida na região como Picança, por gostar de empalar vivas suas vítimas. Arídia contratara diversos assassinos de aluguel, porém nenhum voltara com vida. Depois, foi ficando cada vez mais difícil encontrar pessoas dispostas àquela tarefa.
porque a pequena, já bastante famosa, aprendera a manusear a espada a tal ponto que poucos homens poderiam fazer-lhe frente. Fui chamado a Craden, aonde cheguei secretamente apenas para descobrir que Arídia fora envenenada. As pessoas comentavam que o envenenamento fora contratado pelo próprio Fredefalk, que estava interessado numa mulher mais jovem e mais fogosa. Mas eu tinha certeza de que aquilo fora obra de Renfrey. Renfrey? Era assim que a garotinha se chamava. Como ia dizendo, foi ela quem envenenou Arídia. Pouco tempo depois, o príncipe Fredefalk morreu num acidente de caça muito estranho, e o primogênito de Arídia sumiu sem deixar vestígio. Aquilo também deve ter sido obra da pequena. Digo pequena, mas naquela época ela já devia ter em torno de 17 anos, e era bastante desenvolvida. Depois de uma pausa, o feiticeiro prosseguiu com seu relato. Enquanto isso, ela e seus anõezinhos haviam se tornado o terror de Marrakam, até que, certo dia, eles tiveram uma séria discussão. Não sei se foi por causa da divisão do fruto de um saque ou pela decisão de quem passaria a noite com ela. O fato é que acabaram sacando os punhais. Os anões não sobreviveram àquela noite de punhaladas. A única a sobreviver foi ela, a Picança. Na época, eu já estava na região. Encontramo-nos frente a frente. Ela me reconheceu de imediato e se lembrou do papel que eu desempenhara em Craden. Digo-lhe, Geralt, que mal tive tempo de pronunciar um feitiço, e minhas mãos tremiam como não sei o que, quando a furiosa gata se lançou sobre mim, com a espada em punho. Enfiei-a num belo bloco de cristal rochoso de 6 côvados por 9. Quando ela entrou em letargia, joguei o bloco para dentro da mina dos anões e tapei sua entrada. Que trabalho mal feito, comentou Geralt. Aquele seu feitiço poderia ser desfeito. Por que não a reduziu a um punhado de cinzas? Afinal, vocês magos conhecem tantos feitiços simpáticos. Eu não. Não é minha especialidade. Mas você está coberto de razão. Fiz um trabalho mal feito. Ela fora encontrada por um príncipe idiota que gastou mundos e fundos para desenfeitiçá-la, e ao consegui-lo, levou-a triunfalmente para casa, um obscuro principado no leste. Seu pai, um velho saqueador, mostrou-se mais sensato. Deu uma sova no filho e decidiu arrancar da Picança o paradeiro do tesouro amealhado por ela e seus anões. Seu erro foi permitir que o filho mais velho estivesse presente quando ela, totalmente despida, foi colocada sobre a mesa de tortura. Já no dia seguinte, o primogênito, órfão e sem irmãos, reinava sobre o país, com a Picança na posição de primeira favorita. O que quer dizer que ela não era feia. É uma questão de gosto, e gosto não se discute. Mas ela não permaneceu naquela posição por muito tempo, apenas até o primeiro golpe palaciano. E estou sendo muito gentil por chamar aquele golpe de palaciano, pois o tal palácio mais parecia um estábulo. Em pouco tempo, ficou patente que a Picança não me esquecera. Sofri 3 atentados encomendados por ela em Kovir, de modo que resolvi me esconder em Pontar, mas ela me achou e eu fugi para Angren, onde ela também me encontrou. Não sei como ela consegue fazer isso, pois tenho evitado deixar qualquer tipo de rastro. Deve ser uma das características da mutação genética. O que o impediu de enclausurá-la novamente num bloco de cristal? Remorso? Não, nunca tenho isso. O que se revelou é que ela ficou imune a feitiços ou outros atos de magia. Isso não é possível. Pois saiba que é. Basta dispor do adequado artefato ou de aura. Ou talvez isso tenha a ver com sua mutação, que continua progredindo. Fugi de Angren e me refugiei aqui, na Arcomerânia, em Blaviken. Tive um ano de paz, mas ela voltou a aparecer. Como você sabe, ela já está na cidade? Sim, eu a vi nessa bola de cristal. O feiticeiro apontou para a ponta de seu cajado.
Ela não está sozinha, mas no comando de uma quadrilha de malfeitores, o que significa que planeja algo sério. Geralt, não tenho mais para onde fugir. Não existe um só lugar onde eu possa me esconder. O fato de você aparecer por aqui, exatamente nesse momento, não pode ser mero acaso. É obra do destino. O bruxo ergueu as sobrancelhas. O que você quer dizer com isso? Parece-me claro que você vai matá-la. Eu não sou assassino de aluguel, Stregobor. Concordo que você não é assassino. Sou pago para matar monstros, bestas que ameaçam pessoas, criaturas evocadas por feitiços e encantos feitos por gente como você, não seres humanos. Mas ela não é um ser humano. Ela é um monstro, uma mutante, um maldito engendro. Você trouxe uma Kikimora, pois saiba que a picança é muito pior. Kikimoras matam porque estão com fome, enquanto a picança mata por prazer. Mate-a e eu lhe pagarei a soma que quiser. Evidentemente dentro do razoável. Eu já disse que não acredito em uma só palavra dessa história de mutações e maldição de Lilith. A jovem tem razões de sobra para querer acertar as contas com você, e não tenho a mínima intenção de me meter nisso. Peça proteção ao intendente, à guarda municipal. Você é o feiticeiro oficial da cidade e está protegido pelas leis locais. Eu me lixo para as leis, para o intendente e para a eventual proteção que ele possa me oferecer. Explodiu Stregobor. Não preciso de proteção. Quero que você a mate. Ninguém poderá entrar nessa torre. Aqui estou totalmente protegido. Mas e daí? Não pretendo ficar trancado até o fim de meus dias. A picança nunca vai desistir, tenho certeza. Portanto, o que me resta? Permanecer nesta torre aguardando a morte? Foi o que as jovens fizeram. Sabe de uma coisa, feiticeiro? Você deveria ter deixado a caçada às princesas para outros magos, mais poderosos que você. Deveria ter previsto as consequências de seus atos. Eu lhe imploro, Geralt. Não, Stregobor. O feiticeiro ficou calado por um tempo. O irreal sol num céu irreal não se deslocara na direção do zênite. Porém o bruxo sabia que em Blaviken anoitecia. Sentiu fome. Geralt, quando ouvimos Eutibaldo, muitos de nós tivemos dúvidas, mas decidimos escolher o mal menor. Agora, sou eu que peço a você escolha semelhante. Um mal é um mal, Stregobor. Retrucou seriamente o bruxo, pondo-se de pé. Menor, maior, médio, tanto faz. As proporções são convencionadas e as fronteiras imprecisas. Não sou um santo eremita e não pratiquei apenas o bem ao longo de minha vida. Mas, se me couber escolher entre dois males, prefiro abster-me por completo da escolha. Está na hora de ir embora. Nos veremos de manhã. Talvez, falou o feiticeiro. Se você chegar a tempo. Isso aí, pessoal, esse é o fim da parte 2 do capítulo 5. Desculpa a demora pra postar, mas eu tive muitos problemas essa semana pra gravar e tal. A minha voz, como vocês podem perceber, não tá no seu ápice, não tá muito legal. Assim que possível eu posto o restante do capítulo, tá bom? Desculpa de novo e obrigado por assistirem. Ouvirem.